Eu possa encher, mas que eu venha estar preparada e que eu venha me tornar um vaso novo, soberano Deus, e que o Senhor possa encher até transbordar. Vamos ficar de pé, em nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça. Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus, agradecendo a Ele. Em todo tempo, nosso sentimento hoje é gratidão ao Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós dependemos tão somente do Senhor, Deus. Queremos continuar dependendo de Ti. Precisamos um do outro, Pai, mas dependemos tão somente do Senhor. Obrigada, Deus, que te daremos, Senhor, por tantos e grandes benefícios. Obrigado, meu Senhor. Obrigado pelos dízimos, ofertas que foram depositadas aqui no teu altar. Que o Senhor possa abençoar a 100 por um cada um deles, Senhor. Em nome do Rei da Glória. Cada um filho teu que depositou com liberalidade, com amor, por gratidão. Louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Aproveitando, Senhor, essa oportunidade, quero te agradecer pela vida do nosso irmão Raimundo, Deus. Que o Senhor possa usá-lo, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa usar os seus lábios como um chofar santo. Que o Senhor possa derramar a unção de sabedoria, Deus. Que em nossas vidas, Senhor, possa ser preenchida com a palavra que vai ser proferida esta noite. Palavra de bênção ou de exortação, mas vinda do teu altar. Obrigada, Senhor. Continua usando o teu filho, Senhor, porque tem sido um instrumento teu, em nome do Senhor Jesus, para fazer o que tu queres, em nome do Rei da Glória. Abençoa a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aplauda o Senhor em nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração sejam dadas ao nosso Deus. Seja o nome do Senhor, graça e paz. Você está em um santo lugar, eu sempre digo isso. Existem anjos aos milhares em nosso redor. Linda essa capa. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Aqueles que eu ainda não vi, eu não cumprimentei. Feliz 2023. Que seja um ano da honra de Deus na sua vida. Para falar de honra, para falar de promessa. Esse é um ano peculiar no Ministério Manaim, é um ano que nós vamos viver, já estamos vivendo, atos proféticos, movimentação espiritual, para que Deus possa agir em nosso favor. Não cabe mais na vida desse lugar, do povo que congrega nesse lugar, viver a mesma vida. Entrar um ano, modificar o calendário, passar os meses, pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus, perdão. E as coisas continuarem da mesma forma, né? Mudarem as estações e o nosso posicionamento, a nossa direção diante de Deus, porque a palavra diz que o que ligamos na terra é o que é ligado nos céus. Então a movimentação ela ocorre de baixo para cima. Muito obrigado, Senhor, te recompense em nome de Jesus. Essa movimentação ela não pode ficar apenas em um período específico de uma estação, de um ano, de uma campanha, de uma visitação, mas em todo o tempo
Deus quer nos abençoar todos os dias. E já nos abençoa todos os dias, amém? Com toda sorte de bênção. A misericórdia do Senhor nos renova a cada manhã. Isso já é uma grande bênção. Ser renovado pela misericórdia do Senhor, ser alcançado pelo perdão de Deus todos os dias, isso já é uma grande bênção. E já é motivo de celebração. Mas nós precisamos, como igreja, nos movimentar. Não podemos ficar parados. A própria palavra diz em um versículo no livro de Atos, que as águas ficavam paradas. E quando o anjo descia, que agitava as águas e fazia com que o milagre acontecesse. E nós precisamos agitar as nossas águas. E a começar pelos atos proféticos da igreja. A igreja está sendo convocada para ir ao monte. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quanto custa um sorvete? Para uma pessoa, 2 bolas com cobertura. A depender do lugar, muito mais que R$14. Um sanduíche com refrigerante, uma pizza, R$14 não paga. R$14 muitas vezes é o que a gente compra para tomar um café à noite. Um queijo, um presunto, um salame e um saco de pão. Mas o que você vai receber da parte de Deus é muito maior. E as pessoas muitas vezes subestimam o poder de Deus e colocam Deus numa dimensão humana. E o nosso Deus, Ele está acima de todas as coisas. Você não pode ficar fora de um ato profético como esse. No início do ano, já tivemos agora 7 dias de oração. Poucas pessoas perseveraram e tiveram frequência, porque muitas vezes estamos esforçados em coisas que não vão acrescentar na nossa vida, e aquilo que pode ser um diferencial para os nossos dias e para o nosso tempo, e para essa estação, muitas vezes nós não nos esforçamos, e nós precisamos nos esforçar para Deus, movimentar as águas ao nosso favor, e mover o nosso milagre da terra até chegar aos céus, porque o milagre vai vir de lá, ordenado pela mão do Altíssimo. O Eterno vai determinar, porque Jesus intercede por nós. O Espírito Santo traduz a nossa oração, entrega na mão dos anjos, vai lá e põe na mão do Messias. Jesus apresenta ao Pai, o Eterno, o Deus Todo-Poderoso. Esse Deus é que julga a nossa causa, porque Jesus nesse momento diante do Pai, Ele é advogado. Ele será juiz quando Ele voltar a essa terra, quando Ele voltar nas nuvens, melhor dizendo. Ali Ele será juiz, mas nesse momento Ele advoga em nosso favor. Mas para Jesus advogar em nosso favor, nós precisamos nos posicionar. Sem posicionamento, sem mudanças, não há transformações. A coisa vai continuar do mesmo jeito. E a pergunta é, até onde vai a nossa resistência em suportar mais um ano da mesma forma, esperando por um milagre que muitas vezes eu cochilo entre 2 pensamentos. Uma hora eu creio, a minha fé está em alta, eu acredito que vai acontecer, e quando aquele prazo que eu dentro de mim determinei, e não o tempo de Deus, o kairos de Deus, não acontece, a minha fé ela diminui, e eu deixo de acreditar, muitas vezes, naquilo que está sendo direcionado ao lugar onde eu faço parte. E você faz parte da cobertura desse lugar. E estar debaixo da cobertura é estar em obediência. Você precisa ser obediente para que a bênção chegue até você. O profeta, sacerdote e juiz Samuel, ele disse que obedecer é melhor que sacrificar. Então muitas vezes os membros da Manaim estão saindo daqui para ir para o SEC, Bapapibe, vai para tudo quanto é lugar, Fonte Nova, sabe? E receber o que de bênção? Não me responda e não tome como ofensa. É só uma instrução da parte de Deus. A bênção que você quer sai da cobertura onde você está. A sua cobertura é a Manaim. Não é um pregador que vem de fora com uma palavra, vai ser um oba-oba, vai te fazer feliz por alguns momentos, é um prazer momentâneo, mas a bênção que você quer para a sua vida, ela sai do altar da sua cobertura. A sua cobertura é o ministério Igreja Batista Manaim. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou um homem que eu gosto de pregar bênção.
mas eu gosto de pregar reverência, santidade, posicionamento. A igreja precisa se movimentar, precisa se sacudir, sair do lugar, chamar a atenção de Deus, não é do mundo, não é ficar indo para um lado e para o outro. A bênção está ali, a bênção está onde você é coberto, porque se você estiver debaixo da sua cobertura, nada vai te faltar. Deus não vai deixar de olhar para você. Não existe nenhum pregador lá fora que tenha uma palavra mágica capaz de modificar o cenário da sua vida. A palavra que modifica a tua vida é a palavra que está em pertinência com o centro da tua vontade. É essa palavra viva. Se ela estiver dentro do seu coração, você estiver debaixo da ordenança de Deus, naquele lugar, ficar em Jerusalém, aqui é sua Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluias. Glórias ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, não toma como ofensa, mas se você tomar como ofensa também, é com você e Deus. Eu não estou falando da minha parte, eu falo da parte de Deus. É preciso mudar. Hoje Deus trouxe uma palavra no meu coração, mudança. Eu abri um parêntese aqui. Hoje eu saí com a minha família, nós fomos na praia. E hoje eu e a primeira dama, nós estamos fazendo 9 anos. Glórias a Deus. E aí eu estava falando para ela, Deus já começou a trazer essa ministração. Eu falei, olha, o casamento, ele exige de nós uma mudança. O tempo inteiro, porque um casamento que as repetições, ela causa enfado, cansaço, desânimo. E ser repetitivo, eu vou na Manaim hoje, é sexta-feira, é mais um culto. Aí quando chega lá, quem vai pregar é o irmão. Aí já cria uma barreira. O pastor não gosta daquele pastor. Vai criando coisas. E essas muralhas, elas vão impedindo do fluir do Espírito Santo. Você não se entrega para aquilo que Deus tem para a sua vida. O tempo vai passando, você está andando em círculo. Lembre de Êxodo. Lembre do que Deus fez. Tirou o povo do Egito, que estava aflito, castigado, massacrado por Faraó. Leva o povo numa promessa de 40 dias que se tornou 40 anos. Por quê? Porque aquele povo, ele começou a sentir saudade do tempo do comodismo, do tempo do paganismo, do tempo da liberalidade. E nós estamos muitas vezes, como crentes, confundindo o que é graça com santidade. Graça é o favor imerecido, mas sem santidade ninguém verá a Deus. E ver a Deus não é apenas olhar a face do Altíssimo, é ver a Deus na sua vida. O milagre que você tanto anseia para a sua vida, o desejo da sua alma, uma libertação. Esse milagre ele pode ter o nome que seja, providência financeira, é uma casa própria, seja lá o fim material que ele possa ter, ou espiritual, uma libertação, deixar para trás um pecado, ou outros pecados, a mentira, o engano, a falsidade, a hipocrisia, deixar para trás, mudar, fazer uma metanoia, um ano diferente, posicionamento diferente, andando na presença, me consagrando ao Senhor, chamando a atenção de Deus para a minha vida, me entregando todos os dias, sabe, sem reservas, entregando meu coração na presença de Deus, porque nós não sabemos, hoje eu falei para Tarsila isso, nós não sabemos o dia que Deus vai nos chamar, e muitas vezes o seu dia pode ser uma despedida, e uma despedida para o Hades, para o inferno. Por quê? Porque levou mágoa dentro do coração, foi instruído a perdoar, levou mentira dentro do coração, foi instruído a andar na verdade, levou avareza no coração, e o dinheiro ficou aí, para os outros usufruírem. Precisamos ter uma vida santa, se quisermos verdadeiramente que Deus desça, e seja fogo consumidor na nossa vida, precisamos andar na presença, não precisamos brincar mais, não tem mais tempo, a Manaim precisa se movimentar, precisa fazer acontecer, e nasce em mim, nasce em você, não esperar que os sacerdotes venham aqui,
Porque eles dão a palavra, como o apóstolo me ligou ontem: filho, leva a palavra, que Deus te use. E aqui está sendo. Ele não me disse, pregue isso, pregue aquilo, até porque ele não é o perfil. E glória a Deus por isso. Mas eu tenho que trazer uma palavra que arde no meu coração. Você precisa ter uma fé inteligente, como eu também. Se não está tendo resposta a essas práticas, tem que mudar. Se aquilo que eu estou fazendo não está tendo resultado, eu tenho que mudar. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que fazer alguma coisa onde Deus esteja presente. E muitas vezes eu ficar saindo, aí vou para um lugar, vou para o outro. Aí quando a igreja chama para um ato profético, as pessoas ficam: eu não sei se Deus proverá. Aí vem com aquela frase de Abraão: misericórdia, R$14 para você sair daqui, vou te deixar aqui na porta. Era para ter uns 3 ônibus. Você está levando sua família, até os que não são crentes era para estar. Você chamando, dizendo: vou levar minha família toda. É pela fé que se vive. É pela fé. Não tem meio termo. Ou você serve, ou você não serve. Não serve para Deus, não serve para nada. Se você não servir para Deus, você vai ser apenas mais um. Eu serei apenas mais um. Nós precisamos servir para Deus. A palavra diz: agrada-te do Senhor. Agrada-te, agrada a Deus. Você muitas vezes vai entrar em colisão, em atrito, por agradar a Deus. Mas tenha certeza, Ele vai te justificar em tempo oportuno. Se você se preocupar em agradar o homem, você vai se decepcionar com o homem. Você vai se frustrar com o homem. Você vai ver que o homem é um coração enganoso e corrupto. É um homem, ele tem falhas, mas Deus, o nosso Deus, Ele é perfeito. Nós acabamos de dizer que estamos seguros nos braços de Deus. E onde está essa segurança? Onde está esse posicionamento? Onde a igreja está buscando verdadeiramente a presença? É na presença de Deus? Nós fizemos aqui, no mês de outubro, um ato profético, onde a igreja foi convocada a vir orar pela manhã. Ninguém tinha disposição de estar aqui, pouquíssimas pessoas vieram. E as pessoas precisam se posicionar para chamar a atenção de Deus, para modificar a nossa vida. Porque eu pergunto: até onde você vai suportar andar na presença de Deus sem ver a bênção do Salmo 86, versículo 17? Não vou nem falar as bênçãos completas de Deuteronômio 28. Vou falar só os sinais. Está vivendo sem sinais. Está vivendo como um relógio de ponto de uma empresa. Vou lá, ponho o meu dedo, registrei a biometria. É um funcionário público, que hoje até o funcionalismo público está modificando. Antigamente, a estabilidade de uma empresa estatal, o cara não fazia mais nada, era registrado. Eu tenho uma irmã mesmo, 30 anos, funcionária do Estado, ela fazia uma prancheta, assinava 20 dias e sumia. Não botava o pé no laboratório. Hoje ela vai fazer isso. Não pode mais. Primeiro que Deus mudou o cenário dela, ela hoje é uma mulher que serve a Deus, e depois que hoje é um registro. Por quê? Porque havia comodismo, e as pessoas tinham como burlar. E diante de Deus hoje e sempre, nós nunca poderemos nos esconder. Lembre-se de Adão. Lembre-se de Adão. Adão se escondeu porque ele viu o pecado, experimentou do pecado, conheceu o pecado. Mas Deus, os olhos de Deus estão em todo lugar. Não adianta eu chegar aqui, abraçar as pessoas e não ter amor por elas, não ter perdão, e não ser sincero nos meus atos, e não desejar verdadeiramente ver a bênção de Deus na vida delas. Não adianta eu chegar aqui nesse altar e falar uma palavra que vai ser boa para você nesse momento, vai lhe encher de emoção. Rapaz, aquele homem profetizou que eu vou ter um carro. Tá, vai nessa. É melhor eu te dizer que você vai ser salvo se você se santificar, porque o carro é perecível, o carro é consequência, a casa é consequência, todas as outras coisas. Mateus 6,33 diz: buscar, pois, primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluias! Glórias a Deus. O negócio está pegando. Meu Deus, tem misericórdia de mim, meu Deus. Eu estou falando que Deus está mandando. Romanos 12. Vamos para cima, Romanos 12. É ano de mudança. Vamos ser diferente. Muda de lugar. Se sentava no fundo, passa a sentar na frente. Se chegava atrasado, passa a chegar primeiro. Se não orava, passa a orar.
Quando chamar para ofertar, vem todos os dias. Mesmo que não tenha uma oferta, chega aqui, põe teu coração, diz: Senhor, eu quero te honrar, eu não posso viver na escassez, eu quero glorificar o teu nome, com a prosperidade que vem do alto, não ficar tratando Deus com migalhas. Eu me alimento das migalhas do meu Senhor, mas eu não posso dar migalhas ao meu Deus que é todo poderoso. É isso que a gente tem que fazer, porque é essas coisas que modificam o nosso cenário. Não é ficar vindo, aí vem hoje, passa por um culto de libertação, ouve uma palavra, quando chegar no domingo, a mesma coisa. Tem que mudar, tem que ser diferente, para que Deus use, para que Deus manifeste poder. Quebrar barreiras, ouvir. Nem sempre eu vou ouvir coisas que eu gostaria de ouvir. E a mudança, ela passa por isso, por transformar. A palavra diz: consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso dos seus dons. Romanos 12 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluias! Vamos repetir esse versículo 2? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Deus trouxe essa palavra de mudança, eu me lembrei logo dessa transformação, eu lembrei do apóstolo Paulo. Um dos maiores exemplos de transformação do Novo Testamento e mais próximos de nós, no sentido de conversão pela graça, porque Paulo foi salvo pela graça. Diferente de Moisés, que foi salvo pelo coração de Deus e pelas suas obras. Porque na época de Moisés o véu não tinha se rasgado, como está lá em Mateus. Quando Jesus morre, que é a consumação, o véu se rasga, e a partir daquele momento Jesus passa a ser o nosso advogado, intercessor diante do Pai, e há uma diferenciação que ele diz: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Antes, nós não íamos ao Pai no Velho Testamento, íamos aos sacerdotes, que esses sacerdotes consultavam a Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele fala de transformação. E quem foi o apóstolo Paulo? Foi um homem perseguidor de cristãos, em toda a sua linhagem, seja católico, seja judeus, hebreus, mas ele perseguia e matava. Ele tinha dentro dele essa raiz contrária, e muito embora, eu tenha lido outro dia sobre ele, que ele é descendente hebreu, com raízes italianas, ou seja, ele é um cruzamento de a mãe dele era hebreia e o pai romano, mas dentro dele, talvez pela questão da cultura, ele se aproximou muito mais dos romanos, que era o império que hoje é a Itália, daquela época que dominava as nações. E Paulo foi um homem que perseguiu a igreja. E em um dado momento o Senhor faz, está lá em Atos, com que ele tenha um encontro, ele cai do cavalo, ele perde a visão, ele vai para uma casa, nesse lugar o Senhor direciona através do Espírito Santo, para que o profeta Ananias vá até essa casa, unja os olhos de Paulo e ele passa a ver. A partir daquele momento, a palavra descreve que há uma transformação. Paulo diz que as escamas caem dos seus olhos. Ele começa a ter uma visão espiritual como ele nunca teve. E ele começa a praticar o amor, a justiça, a falar de santidade, a falar de perdão, a falar de transformação, de mudança. No primeiro momento, ele anda com alguns sacerdotes. Por quê? Porque ele precisa testificar para o povo de Deus que ele agora foi transformado, que agora houve uma mudança, que aquele homem que fazia aquelas maldades, aquelas atrocidades, aquele homem que perseguia cristãos, ele é um propagador do Evangelho de Cristo, ele agora tem um alto-falante que alardeia aos quatro cantos, dizendo que ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos,
mas sem amor eu nada seria. Aquele homem começa a dizer que nada vai nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Aquele homem diz que em Jesus, crendo, eu posso todas as coisas, porque Ele me põe forças, Ele me sustenta. Aquele homem começa a difundir, a espalhar essa palavra, e se torna um dos maiores apóstolos, e talvez assim, um dos personagens de maior notoriedade, e hoje um dos mais pregados nas igrejas, e onde quer que vá, as pessoas estão sempre citando as cartas, as epístolas que Paulo deixou. E Paulo foi o homem que se permitiu mudança. Para mudar, primeira coisa, eu preciso entender que tem coisas em mim que estão erradas, que eu preciso deixar, que eu preciso me abrir. Porque eu estou falando tudo isso aqui, talvez tenha parecido até um pouco exaltação, mas não é da parte de Deus, na minha instrumentalidade que Ele me dá de falar e de ser, mas as pessoas precisam ouvir. Se você está aqui hoje, e Deus me habilitou pela misericórdia para trazer essa mensagem a mim e a você, é porque nós precisamos ouvir. Tenha isso consciente na sua mente. Todas as vezes que você estiver num culto, ouvindo a palavra, ou você abrir a palavra e ela começar a te desenhar um cenário, é aquilo que Deus tem para a sua vida naquele dia. Se não tem aqui algumas pessoas, é porque aquelas pessoas não precisavam ouvir isso. Aqueles que precisavam, eles estão aqui. É assim que nós temos que tomar. E o primeiro passo é ser humilde, é ouvir o que Deus está falando. E depois de ouvir, dar ouvidos, obedecer. Obedecer a palavra de Deus. Eu não vou chegar aqui e blasfemar, falar coisas que estão fora da palavra, para que seja bom ou que seja ruim. Não, eu tenho que falar aquilo que é da parte de Deus. Por quê? Porque quem vai me cobrir espiritualmente é a palavra. Eu não posso chegar aqui e falar algo que Deus não está em pertinência, que a palavra não confirma, não chancela. Mas se eu falo dentro da palavra, nada pega em mim, porque eu estou falando pautado naquilo que é o escudo. Efésios 6 diz, essa é a armadura que nós precisamos para os nossos dias. E se você ouve, na humildade de ouvir, e faz uma autoanálise, porque eu tenho sempre dito isso, irmãos, não pense que o autoexame é no culto da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, é apenas naquele ato. Outro dia eu estava ministrando aqui, eu falei, olha, nós acordamos, eu quando acordo, dia Espírito Santo, muito obrigado, tem misericórdia de mim, me perdoe os pecados que eu cometi ontem, me perdoe até os que eu vou cometer hoje, porque eu sei que eu sou falho e vou transgredir de alguma forma, no pensamento, na palavra, no olhar, em alguma forma eu vou transgredir, mas desde já eu já estou pedindo perdão. Eu já começo a falar com o Espírito Santo, já numa ligação de chamar Ele para perto de mim e de reconhecer que Ele que tem que ir na minha frente me guardando e me transformando e reconhecendo que eu tenho falhas que precisam ser mudadas. E quando eu cometo um pecado que verdadeiramente é uma redundância, é algo que eu quero deixar para trás, porque o apóstolo Paulo diz, deixando para trás. E por isso, no início do ano, nada mais plausível do que deixar para trás. E nós fazemos autoexame no dia do culto, na hora da ceia, aí limpamos o nosso coração, toma a ceia. Saiu ali ou até dentro da igreja, de mal com o irmão, não gosta do outro, sabe, um monte de coisas assim. Deus recebeu aquela ceia, Deus recebeu aquela adoração, Deus recebeu aquela oferta, Deus recebeu aquela ministração, ficou tudo aqui, foi tudo em vão. Para que as coisas tenham sentido, comece a ter representação. Salmo 86, versículo 17, mostra-me um sinal, para que tenha sinais do favor de Deus na tua vida, você precisa, eu preciso, andar na presença de Deus, em humildade, em obediência, reconhecendo que nós temos falhas e que precisamos abandonar essas falhas, modificar nossa rota. Mudança não é algo fácil,
tirar coisas do lugar. Muitas vezes, eu me recordo, na minha infância, eu morava com os meus tios, até a minha adolescência, e nós tivemos que mudar de casa. Eu sempre me lembro disso, que nós nos mudamos numa urgência assim muito grande, que um irmão meu, primo, irmão, se meteu numa confusão com o pessoal lá onde a gente morava, e o rapaz ameaçou ele de morte, um senhor. E aí minha mãe temeu por isso, minha tia, que eu chamo de mãe, chamava, porque Deus já recolheu, e ela ficou desesperada, e aí teve que mudar, com urgência. Mas só que foi uma coisa assim tão de Deus, que quando nós nos mudamos, tudo que tinha na nossa casa, e era muita coisa, a casa era muito grande, coube na outra casa para onde a gente foi. A gente saiu do distrito para morar na cidade, porque eu fui criado no interior aqui, eu nasci aqui, mas fui criado em Amélia Rodrigues, perto de Feira de Santana. E lá, no distrito, a gente morava numa casa que tinha varanda por todos os lados. E aí uma outra tia minha arrumou essa casa, era dela, estava fechada, ela vai morar lá, ninguém mora, tal. E a gente foi morar lá e coube todas as coisas. Eu fiquei me lembrando disso hoje, eu disse, rapaz, foi a única vez que eu vi uma mudança que não teve que tirar nada, que você não teve que abandonar nada, que você não tem que largar nada para trás. Qual é a mudança na sua vida que você não vai ter que deixar para trás? Se verdadeiramente você quer seguir a Deus, tome a sua cruz. Você tem que mudar. Eu falei para a Tarsila hoje, quais são as mudanças que a gente já fez, quantas mudanças Deus já fez e precisa fazer muito mais em nós, em mim e em você, e em nós dois juntos, para que a nossa casa seja melhor, para que o nosso futuro seja melhor. A gente precisa mudar o tempo inteiro, e se você não tiver humildade para isso, você vai se escorar numa posição dentro da igreja. Eu já cheguei nesse título, eu já cheguei nessa posição, eu já sou membro daqui a muitos anos. Não, eu estou todo certo. É aquela questão que eu não sei se vocês já viram, acho que é o pastor Cláudio Duarte que fala, né? Rapaz, você está aqui? Pô, cadê o pastor? Cadê o irmão? Não veio. Pô, é a surpresa do último dia. Pessoas que acham com comportamento fariseu, porque tem um posicionamento, tem um culto, eu sou um... Não, eu ministro a palavra, está eu aqui. Estou me achando salvo, melhor do que alguém? Não. Isso é hipocrisia ou modéstia? Também não. Isso é reconhecer que eu sou podre e falho como qualquer outro. Que a palavra que eu estou trazendo aqui agora de exortação é para mim e é para você também. Mas se você recebe, porque se você não receber, eu sou profeta para te dizer, do lugar você não vai sair. Mas se você tiver a humildade de ouvir, de abraçar essa palavra que está saindo do altar, você vai subir esse lugar para testemunhar do favor de Deus. Não é que eu fiz, que eu não sou nada, é Deus. Olha, eu vi uma pregação que me sacudiu. Eu fui e a partir daquele dia me acendeu uma luz. Eu vou mudar, eu vou ser diferente, eu vou subir naquele altar, eu vou testemunhar minha cura, eu vou declarar o meu milagre, eu vou receber. Nós não vivemos por milagres, nós vivemos para a santidade, mas o Senhor não nos chama apenas para a salvação. Tenha inteligência. Se fosse apenas para a salvação, já disse isso outras vezes, o Senhor recolhia. Senhor, eu te recebo, me recebe no teu altar, pronto, recolhe. Seria assim. O ministério de Deus na nossa vida não é desse jeito. Deus quer a mim e a você, dando testemunho do amor dele, falando de transformação, de mudança. Tem uma música do irmão Lázaro que diz, quem era eu, escravo do pecado? Ele diz na música, ele relata muitas coisas erradas que ele cometeu, e ele reconhece a transformação que Deus fez na vida dele. E isso é importante. Não é que você tem que sair pelo meio da rua, a pessoa olhar, e para você se sentir melhor que os outros, melhor que o vizinho, melhor que o seu irmão, não. É para que as pessoas tenham interesse em conhecer o Deus que há em você, o Deus que muda a sua história, o Deus que mudou, o Deus que transformou. Toda a glória seja dada a Deus, toda a glória. Poxa, quem era aquela irmã? Andava com a perna inchada, mas agora está toda esbelta, rapaz. Você está vendo, o irmão está prosperando. Essas coisas faz diferenciação entre o que serve e o que não serve. E o que serve, serve para Deus. E quem não serve para Deus,
não serve para nada. Não serve para nada. Quem não serve para Deus vai servir como Sansão. Sansão brincou com a unção, brincou com o chamado, brincou com a santidade e virou um bobo dentro de um palácio, cego, sendo empurrado para um canto e para o outro. Num dia, o arrependimento bate no coração dele e ele faz uma oração que ele pede a Deus pela última vez que cubra ele de forças. E ele agita aquelas colunas e aquele templo rói e todos que estão debaixo daquele lugar morrem. Mas houve ali um arrependimento, uma mudança, uma transformação no espírito, uma humildade de reconhecer. Tem horas que Deus vai nos levar a situações como levou o povo no deserto. Circulou 40 anos e até o próprio Moisés se deixou contaminar e influenciar pelo povo num ato de vaidade onde o Senhor diz: fala com a rocha. Ele tinha experimentado de tocar e ele desobedeceu e tocou. Por aquele momento, Deus decreta que ele não entra na terra prometida. E Deus recolhe Moisés depois, um tempo depois. Então, nós precisamos entender que nós estamos na presença de Deus. Nós viemos para o caminho de Cristo para ter mudanças. Eu preciso liberar perdão? Eu vou liberar. Isso vai me custar, essa mudança vai fazer algo diferente em mim. Eu preciso pedir perdão? Eu vou pedir. Eu preciso ser amoroso com as pessoas? Eu vou ser, para agradar a Deus. Se a pessoa vai te julgar, é com ela e Deus. A gente dá do que nós transborda. Se você não solta amor, é porque você não tem amor. Se você não profetiza amor, se você não declara isso, se você não é santo, é porque a santidade não está dentro de você. Me perdoe. Se você não fala do amor de Cristo, é porque esse amor de Cristo nunca te invadiu, nunca foi a sua prioridade. Você está atrás de coisas, e não verdadeiramente daquele que é o impulsionador de todas as causas e coisas, o autor e consumador da nossa fé, o Cristo Messias. Nós precisamos ter sede todos os dias. Se a igreja vem num mergulho de fé, de oração, eu estou dentro desse mergulho. Se a igreja vem no mergulho de jejum, eu vou jejuar. Se a igreja vem no mergulho de intercessão, eu vou interceder. E nisso eu vou mergulhando na palavra. E eu vou buscando a presença de Deus, para que Deus me transforme. E para que essa mudança ela seja notória, sem que eu precise falar, sem que eu precise me autoproclamar. Porque dessa forma, não será Deus que está agindo. Sou eu mesmo que estou me exaltando. E aí não vem da parte de Deus. Porque quando é da parte de Deus, as pessoas olham para você e dizem assim: vai ali, um grande homem de Deus, uma grande mulher. Eu me espelho naquela pessoa, eu queria ser como ele. Muitas vezes até em silêncio, mas ele vê Deus na sua vida. Sem que você precise chegar no altar e diga que Deus está na sua vida, nem muito menos dentro da igreja. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo é que testifica. O próprio Espírito Santo diz assim: está vendo ali? Está vendo andando ali? Eu quero que você seja assim. Eu quero que você ande igual a ele. Se arrependa. E muitas vezes, não tome isso como eu estou apontando aqui, a pessoa andar num BMW. Não. Você pode estar a pé no meio da rua. Você pode estar vivendo a sua vida o maior deserto. Mas as pessoas veem Deus na sua vida. Porque o Espírito Santo, ele não olha para coisas materiais. Ele olha para a essência que está dentro de nós. E essa essência testifica com o próprio Espírito para levar até Deus aquilo que é a nossa necessidade. Deus conhece todos os nossos caminhos, conhece todas as nossas vontades, nossos traumas, nossos medos, nossos sonhos. E nós precisamos apresentar diante do Senhor uma humildade capaz de reconhecer e de clamar pela transformação. Pedir ao Senhor: Senhor, eu não posso, eu não tenho forças. Eu já tentei do meu jeito, eu não consegui. Eu vou me render diante do Senhor. Eu vou me render, eu vou entregar nas tuas mãos, para que o Senhor me transforme, para que eu seja diferente, para que a partir de agora eu possa viver verdadeiramente um novo tempo, para que eu não perca tempo correndo de ponto em ponto, atrás de uma bênção, pensando que Deus está olhando para esses atos e que vai te abençoar apenas porque você hoje está aqui, amanhã você está ali, de manhã você está num lugar, de tarde você está em outro, quando na verdade em qualquer lugar que você estiver,
e a presença de Deus estiver com você, ali Deus vai se manifestar. Você só precisa estar em linha, eu só preciso estar em linha com a palavra, nada além disso. Eu não preciso estar em convocações fora de um ambiente que não me cobre, porque aquele lugar, Deus fala, tudo isso eu estou perdendo tempo, eu estou andando em círculos, o tempo está passando, as pessoas estão conquistando, estão avançando de qualquer maneira, espiritual, material, seja lá o que for, e eu continuo no mesmo lugar, com as minhas mágoas, guardando os pecados, escondendo um monte de coisas que eu poderia mudar, mas eu não posso me desapegar. São roupas que era da minha época que eu era escravo do pecado. Não, essa daí é uma lembrança que eu tenho aí. Joga fora, deixa para trás, vai se libertando, vai purificando o seu coração, vai limpando a sua mente do que ficou para trás. Só lembra de coisas que te tragam esperança, como está lá em Lamentações 3:22. Traga a sua memória, rejeite tudo aquilo que foi obra do passado, que o diabo tenta trazer na sua vida. Olha, você foi assim. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Eu não vivo mais por vista, eu vivo por fé. Você tem que rebater com a presença de Deus, mas só pode rebater se tiver revestido do Espírito, se tiver a humildade de reconhecer que é pecador e clamar por Ele todos os dias, e chamar Ele no teu secreto, como íntimo seu. Não ficar esperando que a igreja se posicione em oração, ore por mim, e você não ora por você, por quê? Nós estamos agora em uma outra campanha poderosa, que daqui a pouco nós vamos fazer aqui um ato profético, onde todos vão subir, é a cobertura da igreja, um irmão cobrindo o outro, e aí fica em juízo entre você e Deus. Você verdadeiramente está orando por aquela pessoa que você foi designado a adotar? Amém? Porque Deus vai cobrar de você essa oração, Deus vai cobrar de você esse posicionamento. É preciso mudar. A igreja não pode continuar da mesma forma. A igreja precisa se movimentar, quebrar os conceitos. Uma igreja que não muda de posição, ela não sai do lugar, ela continua a mesma coisa. É como aquelas igrejas tradicionais, nada contra, conservadoras, banco de madeira, nos bancos da frente os anciãos, no banco de trás, como igrejas que têm aí doutrinas que o homem de um lado, a mulher do outro, o homem não fala com a mulher, só com a esposa, não sei o quê. Nós não temos essas coisas. Nós somos chamados para a liberdade em Cristo Jesus. Você tem acesso a todo mundo. Você tem acesso aos pastores, aos apóstolos. Você tem acesso a toda a liberdade de se apresentar. Olha, eu quero cantar. Eu não tenho voz, mas a partir de agora eu vou me aperfeiçoar para cantar. Vou louvar para o Senhor. Eu agora vou servir ao Senhor de outra forma. Eu vou vir arrumar a igreja. Eu vou fazer alguma coisa que eu possa chamar a atenção de Deus. Eu vou ser diferente. Quando a igreja me convocar, eu vou dizer: eis-me aqui, como disse Josué. Não vou me esconder mais, não vou ficar arrumando desculpas, porque eu digo sempre, eu falei outro dia, estava conversando com os irmãos, tem uma fé assim meio nervosa às vezes como eu, e disse assim, eu disse: olha, sabe o que é que acontece? Se a gente conseguisse aí 150 cestas básicas e colocasse na igreja, nas igrejas, você ia ver a fila de pessoas lá, 4 horas da manhã, todo mundo na fila para pegar a cesta básica, e muitas vezes sem nem precisar. Sabe por quê? É o espírito da miséria junto com a da avareza. Não tem necessidade, mas eu quero me beneficiar. Mas para ouvir a palavra de Deus, a pessoa não tem disposição. Não pode sair de casa, não pode deixar novela, não pode deixar nada. Só pode vir pela manhã, o culto à noite aos domingos, não pode vir, porque à noite tem que ficar em casa. Ouvindo o quê? Um monte de imundície que está passando na televisão. Pode ser canal aberto ou fechado. A maioria das coisas não glorifica a Deus. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Isso não quer dizer que você vai se tornar um fanático, mas que você é dependente da palavra de Deus. Você se alimenta do que sai do altar. Você espera no Senhor, não nas coisas dos homens. Porque quando você está ouvindo, dando ouvidos, olhando para aquelas coisas, aquilo vai tomando conta do seu coração. Aquilo vai colocando medo dentro de você. O homem vai introduzindo o novo sentido que ele quer que você tenha. Ele quer que você fique dentro de casa, você fica. Ele quer que você pule, você pula. Ele quer que você faça tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, e discretamente a gente vai fazendo. Fora o celular, tem disposição para estar online o tempo inteiro, mas se receber uma palavra da parte de Deus, nem curtir, nem para dizer amém, como que está recebendo aquilo ali. Mas as coisas, não perde um grupo, não perde uma fofoca, é visitando os status, não sei o quê. Eu não perco meu tempo com essas coisas.
Eu tenho tudo isso, mas eu raramente eu vou atrás de saber o que é que as pessoas estão publicando. E acho que por isso até que aconteceu de um hacker ter invadido o meu Instagram essa semana aí, mas eu procuro a maior parte do tempo estar em conexão com coisas santas, com palavra de Deus, com coisas que glorificam o Senhor, porque isso é que vai me trazer sustentação para os dias difíceis, que não chega só para você, chega para mim, e que muitas vezes eu tenho que passar, porque é necessário. Na caminhada com Deus nós temos adversidades, e se eu não tenho sustentação na palavra, eu não consigo ficar de pé. E eu fiz uma pergunta: existe um caminho para o qual este não devemos nunca pensar em modificar? Qual é o caminho? É o caminho da eterna salvação em Cristo Jesus. Não há modificação, não há uma rota diferente do que servir a Deus pela palavra, seguir a Deus pela palavra, andar com o Senhor pela palavra, esperar as respostas de Deus para a nossa vida pela palavra. Palavra de Deus, palavra do altar de Deus, da cobertura do meu ministério, da cobertura do lugar onde eu sou membro, esperando que Deus em um dado momento vai olhar por mim, vai olhar pela minha causa e vai mudar a minha história para a glória dele, porque tudo que eu fizer nessa terra, que seja para a glória do Senhor. Se Deus me permitir chegar a 50 anos de casado, vai ser para a glória do Senhor. Se eu chegar a qualquer coisa nessa terra, sempre será para a glória do Senhor. Nunca para me exaltar, nunca para me amostrar. Se eu andar bem vestido ou mal vestido, é para a glória de Deus. É porque Deus está permitindo dessa forma. O importante é que o meu coração esteja voltado para a presença do meu Deus. E eu preciso aceitar a mudança. Eu preciso ser diferente. Deixar para trás vários costumes, várias coisas que estão me prendendo, que estão me amarrando, que estão me fazendo ser o mesmo que eu fui até 2022. Eu tenho buscado em mim mesmo, vou falar aqui agora peculiarmente da minha vida, modificar coisas. Um exemplo meu, o meu guarda-roupa era uma bagunça a minha parte. Uma bagunça. Quando chegou no dia 31, antes do culto, eu disse, antes de entrar o ano eu vou mudar. Peguei, botei a roupa toda em cima da cama, dobrei tudo. É difícil, meu irmão. Para quem não tem costume, para quem não sabe, é horrível. E eu fiquei assim, e Tarsila não estava lá para me ajudar ainda. Aí ficou pior ainda. Não sabia onde botar as coisas, mas depois Deus foi me dando graça. Sabe o que eu fiz? Tem um rádio em cima do guarda-roupa, eu liguei o rádio, aí comecei a ouvir um louvor. Aí eu disse, ó, o louvor liberta, eu estou igual a Saul, estou recebendo a bênção de Deus, estou sendo liberto. E aí fui mudando. Daqui a pouco, quando eu olhei, estava tudo arrumadinho. As camisas de manga comprida, que eu nem sabia que eu tinha um bocado de camisa. Que eu pensava que nem tinha. Porque um emaranhado, um ninho de rato. Eu disse, se um rato entrar aqui, ele vai dizer, cheguei no paraíso. Porque tinha de tudo, papel, carteira, relógio, um monte de coisas, nota fiscal. De meu Deus, para que essas coisas aqui dentro? Tudo dentro do meu guarda-roupa. Isso já é o quê? É uma mudança. Eu estou buscando, e a gente precisa, nas pequenas coisas, identificando e dando glória a Deus e se fortalecendo. Obrigado, meu Deus, que eu consegui. Agora, qual é o meu desafio? Manter essa mudança, sabe? Ontem mesmo, Samuel me entregou um bocado de roupa, papai, aqui é roupa. Eu aí fiquei assim, eu disse, já sei. Aí fui botando tudo no seu lugar. Por quê? Porque se eu fosse jogar lá como antes, ia virar uma bagunça novamente. E isso é interessante. Esse é um exemplo que eu estou dando de mim. Essa é uma das mudanças que eu precisava, E tem muitas outras que Deus vai fazer. Por quê? Porque eu estou identificando e pedindo ao Espírito Santo que me mostre. Hoje mesmo eu cheguei para ela e falei, eu preciso que você abra o seu coração e muitas vezes mostre os meus defeitos, porque eu preciso mudar. Eu não sou perfeito. Eu posso chegar aqui e declarar amor como em qualquer outro lugar, porque isso é de mim. Eu sou uma pessoa desse jeito, eu fui criado no amor. Sabe, a minha mãe, ela fala, esse é o meu filho do amor. Por quê? Porque quando eu chego na casa da minha mãe, eu abraço, eu beijo na boca. Eu faço um monte de coisa com a minha mãe que os meus outros irmãos não fazem. Então, ela diz, é o meu filho do amor. Isso não quer dizer que eu sou melhor. Sabe o que é que eu sou? Eu sou intenso. Eu não gosto de perder oportunidades. Eu não gosto de deixar passar. Aqueles irmãos no caminho de Emaús,
não tem nada a ver comigo. Porque ele estava com o Messias e não reconhecia o Messias. Eu ando com Deus hoje, eu sei quem Deus é. Pode ser que a minha vida passe por tribulações, por situações difíceis, mas eu sei que Deus está comigo no meu barco, no meu caminho. Então eu procuro aproveitar as oportunidades de estar na presença de Deus para glorificar o Senhor. Porque isso é que é fundamental. Muitas vezes a nossa vida, ela passa por muita reserva. Nós estamos guardando isso aqui, e esse guardar, esse preservar, se chama idolatria. Hoje, muitas pessoas estão sendo chamadas de... Poxa, me fugiu o nome aqui. É uma doença do acúmulo. Isso, acumulador. Que é você guardar coisas. Não, eu vou precisar disso aqui. Eu não vou jogar isso fora porque eu posso precisar. Essas coisas estão te prendendo espiritualmente. Essas coisas estão te amarrando com a terra, quando você deveria estar flutuando para chegar ao céu de glória. E não é somente o céu de glória da salvação, mas é um céu de glória de celebração, porque a vontade do Senhor para os nossos dias é que nós vivemos uma vida de leveza, uma vida sabendo que no mundo teremos aflições, mas a gente tem bom ânimo. Nós temos um Deus que é por nós, nós temos um Deus que nos justifica. Nós precisamos nos lembrar lá de Êxodo, daquela cobertura. Durante o dia, se eu saísse daquela cobertura, o sol ia me matar, porque a temperatura é muito alta, e à noite, o frio me consumiria os ossos. Então é nisso que eu preciso andar, debaixo das asas do Senhor, guardado, esperando por Ele e celebrando a Ele todos os dias, perdoando. Se eu tomo uma fechada no trânsito, antigamente eu até poderia falar um palavrão, hoje cada vez mais eu abençoo. Vai com Deus, que o Senhor te abençoe. Por quê? Porque eu não posso falar uma coisa que não está dentro de mim, e nem posso trazer para a minha carne aquilo que eu já sepultei. O velho homem, ele já morreu. O homem que está aqui, ele precisa ser transformado, como a palavra diz, sedes transformado, renovado, mudado, para que Deus encontre em nós a humildade e o reconhecimento e ache graça aos olhos dele para contemplar e me dar aquilo que o meu coração deseja. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós vamos participar agora de um ato profético de oração. O apóstolo pediu que as pessoas que já foram direcionadas à corrente de oração, para que todos subam ao altar, e a partir de Itael vai direcionando uma pessoa, e essa pessoa vai subir. Você é a última pessoa, segundo o apóstolo me disse. Você é a última pessoa, você direciona alguém, e esse alguém vai chamando os outros. Essa campanha é uma campanha de adoção, onde um irmão adota o outro. O último que ficar, aponta para o apóstolo. Você aponta para quem, Itael? Você aponta para alguém. Fale aí, quem é que você aponta? Não, meu filho, o apóstolo mandou você apontar para alguém. A última pessoa que ficar vai apontar para o apóstolo agora. Porque o apóstolo, ele falou, diga Itael, para apontar para alguém. Aponte aí que eu vou chamar a pessoa, meu filho. Irmãos, shalom. Quem não estava na quarta-feira, aguardem sentado, que a partir de Itael vai ser chamados, e aí vocês vão gravar por quem você vai orar, né? Itael, tem uma pessoa orando por Itael. Itael agora vai falar o nome de alguém que está sentado, essa pessoa vai se levantar. A pessoa que se levantar vai falar o nome da outra, e assim sucessivamente. E é importante que você grave para quem você vai orar. Por exemplo, eu estou orando pela apóstola. A apóstola está orando por Raimundo. Raimundo está orando por... Judásio. Judásio está orando por André. André está orando por Vaneide. Entenderam?
Então, peço que vocês aguardem sentados, que a gente vai dar sequência a esse ciclo de oração. Diga, você aponta para Juliana. Juliana aponta para irmã Ana Luísa. Irmã Ana Luísa aponta para quem? A senhora adota quem em oração? A senhora vai escolher uma pessoa, adotar ela e vai orar por ela. Pegar o nome dela, saber... Como? Rose Wilson? Pronto. Rose Wilson aponta para quem? Adota quem em oração? Laila. Laila adota quem em oração? Venha, Laila. Vitor. Vitor adota quem em oração? Thaís adota quem em oração? Thaís adotou quem? Irmã Maria adota quem? Sari. Saf. Irmã Saf adota quem? A senhora adota quem? Edna adota quem? Abel adota quem? Sidney adota quem? Lucas. Não, é o outro Lucas. Ah, é criança não. Não. A irmã Lili. Irmã Lili adota quem? Irmã Ruth. A senhora adota quem, irmã Ruth? Irmão Raimundo. O senhor adota quem? Pode todo mundo ir subindo. Vai ter que caber. Deise. A irmã Deise adota quem? Cândida adota quem? Nayara adota quem? A irmã Rene. Adota quem, irmã Rene? Maria. A irmã Maria adota quem em oração? Nice. Todo mundo que for adotado tem que vir para o altar. A irmã Nice adota quem? Dona Tereza adota quem, Dona Tereza? Selma. Selma adota quem? Jamile. Jamile já tá. Ah, tá. Ah, sim. Jamile adota quem? Vera. Vera adota quem? Luciana. Luciana adota. Você adota quem, Luciana? Mariana. Mariana adota quem? Tina. Tina adota quem? Júlia. Júlia adota quem? Davidson. Davidson adota quem, Davidson? Como é o nome dele? Tiago. Adota quem, Tiago? Anderson. Ainda tem as irmãs aqui da frente também. Mano. Jéssica. Jéssica adota quem, Jéssica? Aqui na frente tem mais gente. Tem pessoas aqui na frente ainda, ó. Como é o nome dela? Como é o nome dela? A irmã Olga adota a irmã Antônia? A irmã Antônia adota quem? Já fechou, né? Pronto. Pronto, Tayla. Pronto. Tayla aponta para tudo. Dona Antônia, a senhora
Taila, né? Tem que vir, ela tem que levantar e vir pra cá. A irmã Antônia adota a Taila ou Duda? Taila tem que levantar, vir pro altar. Taila adota a Júlia, né? Ou Duda. Venham pro altar. Pronto. Todo mundo já sabe quem você adotou em oração. É interessante que você busque informações com essa pessoa, se você não tem intimidade com ela. E caso ela queira abrir alguma necessidade da parte dela, de intercessão, ela vai relatar diretamente com você. Mas é interessante que a partir desse momento, você esteja orando todos os dias por essa pessoa. Hoje, nós terminamos em Duda. Duda ora pelo apóstolo, certo? A partir de hoje, você ora pela vida do apóstolo Carlos. Fechar com... Mas o apóstolo... Mas elas participam da... Não vai dar para tirar, não. Vou tentar pedir para alguém tirar. Quem vai tirar? Não precisa, não. Aí você põe no grupo, viu, Theo? O apóstolo vê lá. Aleluias. Pronto, agora vamos orar. Vamos orar. Continue no altar. Vamos orar. É no altar, todo mundo no altar. Nós vamos orar. Você já começa a interceder por essa pessoa que você adotou a partir de agora. Você já começa a colocar diante do Eterno, em memória, trazendo a lembrança dessa pessoa e todas as suas orações durante o seu dia, no seu devocional. É interessante que você peça a Deus por a vida dessa pessoa que você está adotando. Senhor, nós estamos nessa campanha de adoção, onde um irmão adota o outro. Nós estamos orando uns pelos outros. Eu oro aqui agora, meu Deus, em favor do Ministério Manaim, através do sacerdote, desde os apóstolos, a todos os pastores, a todo o corpo de membros e oficiais desta casa, aos adoradores, às pessoas que ministram nessa casa, às pessoas que trabalham no teu ministério, aos visitantes, àqueles que são, Senhor, membros dessa igreja. Eu apresento diante do Senhor a vida do Gildásio, que é aquele que eu fui designado a adotar em oração, para que o Senhor abençoe a casa dele, a família dele, cuide dos sonhos dele, do projeto dele, dê sabedoria, intimidade, união com a tua palavra, que ele ande na tua presença, que ele seja um homem de oração, que cada vez mais a integridade que vem das tuas mãos possa se manifestar através dele, que o teu caráter, a presença do teu Santo Espírito resplandeça cada dia na vida daquele irmão e na vida de todos que estão nesse lugar. Nós queremos te adorar, Senhor, porque tu és maravilhoso, e nesse propósito de intercessão e de oração haverá grandes testemunhos, haverá uma manifestação poderosa da tua mão, Senhor. Nós glorificamos, nós te exaltamos, nós te prestamos culto, Senhor. E como igreja, Senhor, nós estamos seguindo o mandamento que diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então eu amo os meus irmãos, por isso eu oro por eles, e por isso eu intercedo pela causa deles, e eu peço ao Senhor que derrame uma bênção especial sobre o meu irmão, que o Senhor, meu Deus, se apresente na vida do meu irmão, que o Senhor transforme a vida do meu irmão, que o meu irmão suba nesse altar, Senhor, para testemunhar da transformação, do milagre, daquilo que é o diferencial da tua palavra na vida dele, que o Senhor possa ser glorificado na vida do meu irmão, porque se o meu irmão, meu Deus, ele for respondido nas suas orações, eu vou me alegrar, porque eu saberei que o Senhor recebeu a minha oração. Eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço por esse culto, eu te peço perdão, Senhor, por qualquer coisa, eu peço perdão até à própria igreja, se em algum momento
eu posso até falar de alguma coisa que tenha sido ofensa, mas foi da parte de Deus. Eu quero te apresentar, eu quero te abençoar, e eu quero dizer que se todo o teu corpo for bom, o teu caminho será luminoso. Se você tiver uma postura de mudança, uma postura de transformação, um coração humilde em reconhecer que você precisa ser transformado pelo Espírito Santo a cada dia, como se renovam as misericórdias, o Senhor virá dos altos céus e manifestará a tua forte mão sobre a vida do teu povo, abrirá o seu bom tesouro e trará sobre a causa do meu irmão a manifestação da tua glória. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a bênção do Salmo 86, versículo 17, mostra-me um sinal do teu favor, para que todos possam ver a tua glória na minha vida. Que a bênção do Salmo 91, que diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que você possa declarar, como disse o apóstolo Paulo: dragada foi a morte pela vida, o meu Redentor vive, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glórias a Deus. Vá debaixo de uma unção poderosa em nome de Jesus. Aleluia. Ah.